meus irmãos, estamos aqui para tratar de um assunto de relevância para a nossa fé e, por que não dizer, para a nossa salvação. A teologia cristã normativa, ela tem ensinado que Cristo cumpriu a lei e, por Cristo ter cumprido a lei, nós não precisamos mais de cumpri-la. Também ensina que estamos na graça no tempo da nova aliança e que não precisamos mais guardar os mandamentos de Deus. Ainda ensina que o próprio Cristo e os seus emissários, os seus apóstolos, ensinaram que nós não devemos mais obedecer à lei, à Torá, à instrução de Deus. E durante todo esse tempo e esses anos que a teologia cristã normativa se desenvolveu, tem chegado até nós versões e traduções da Bíblia que já incutiram essa ideia. Então se traduz os textos sagrados de uma forma tendenciosa. Então, quando um servo de Deus ele vai ler a Bíblia e encontra versículos tendenciosos, logo ele vai pensar realmente como a teologia cristã normativa ensina. Eu quero dar um exemplo prático disso, baseado no texto de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 10, no versículo 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quando o servo de Deus lê esse texto, já na sua mente incutida a ideia que a lei foi abolida, quando ele lê porque o fim da lei é Cristo, logo ele tem-se a ideia de que Cristo veio por fim à lei. Mas na verdade não é isso que Paulo está ensinando à igreja de Roma, não é isso que os apóstolos ensinaram. Vamos pegar por base o versículo 4 deste capítulo 10. A palavra fim aqui neste versículo, de forma específica, é a palavra grega telos. A palavra grega telos, sendo traduzida, nós temos variantes significados para esta palavra. Telos pode significar fim no sentido de cumprir, no sentido de terminar, no sentido de suspensão. Mas telos também pode significar, dependendo do seu contexto, alvo, objetivo, finalidade. Perceba que em todo o chamado Novo Testamento, nós temos 42 aparições da palavra grega telos. Nessas 42 aparições, somente em 4 ou 5 telos é traduzida como fim, no sentido de cumprir, de suspensão e de término. Em todas as outras aparições, telos tem o sentido e o significado de alvo, objetivo e finalidade. Quando o tradutor viu esse texto de Paulo aos Romanos, logo ele foi tendencioso em traduzir que Cristo veio por fim à lei no sentido de acabar. Mas na verdade não é isso que Paulo ensina. Porque se nós lermos esse texto de que Cristo veio por fim à lei de Deus, nós estaremos discordando de toda a Bíblia, de que Cristo ensinou, do que os apóstolos ensinaram. E se existe uma regra áurea na hermenêutica, é que a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia, ela não vai entrar em choque com ela mesma. Um versículo não vai entrar em choque com o outro, não vai se contradizer. Quando nós temos isso, é porque um dos textos que nós estamos confrontando e estamos tendo conflito está sendo mal interpretado e está sendo tirado do seu contexto real e original.
Ou seja, traduzindo o texto de Romanos capítulo 10, versículo 4, se nós traduzirmos da forma correta, nós vamos traduzir assim: porque a finalidade da lei é Cristo. Porque perceba que Paulo ensina em outra parte que a lei é ela que nos mostra que somos pecadores, que somos transgressores diante de Deus. É ela que diz para não matar, para não roubar, para não adulterar. E quando nós praticamos estes atos, é ela que nos está nos mostrando que nós somos transgressores e pecadores, que precisamos de remissão dos nossos pecados e dos nossos erros. Ou seja, a lei, ela tem a finalidade de nos mostrar o pecado. A lei, nunca nós vamos ver a própria Bíblia ensinar que a finalidade da lei é salvação. Não podemos entender assim, porque a finalidade e o objetivo da lei não é esta. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos por meio da fé, mediante a fé no sacrifício de Cristo na cruz. Então, o entendimento correto de Romanos 10, versículo 4 é que a lei tem como seu objetivo, finalidade, alvo, apontar-nos Cristo para a remissão dos nossos pecados. Para atestar essa interpretação do texto que eu estou lhe dando, eu quero ler outro texto de Paulo a você. Na mesma carta que Paulo escreveu à igreja em Roma, no capítulo 2, no versículo 13, nós temos o seguinte ensinamento de Paulo: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Perceba que Paulo está ensinando acerca da justiça de Deus no capítulo 2. E no capítulo 2 ele está dizendo, precisamente no versículo 13, que aqueles que praticam a lei que serão justificados. Se no capítulo 2 ele está dizendo que nós somos justificados quando praticamos a lei, como em Romanos capítulo 10 ele está ensinando que Cristo veio por fim à lei. É isso mesmo, a lei não foi abolida por Cristo, a lei ainda está em vigor. Era isso que eu gostaria de demonstrar nesses poucos minutos que temos. A lei não foi abolida por Cristo. Os apóstolos não ensinaram isso. Cristo não ensinou isso. Porque senão nós tornamos Paulo um esquizofrênico. Uma hora ele fala que ele é zeloso, praticante da lei, e na outra parte ele está falando contra a lei. Quem está errado, quem está incoerente é a teologia cristã normativa. Ela sim não está tendo coerência. Ou seja, quero concluir este vídeo dizendo para você e afirmando, baseado nesses dois textos, simplesmente que a lei não foi abolida por Cristo, que a lei ainda está em vigor, que pratiquemos a lei para sermos justificados por Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.